Graça e paz, igreja. Boa noite. Obrigado, Deus abençoe. Hoje nós vamos começar a série desse mês que fala sobre o propósito. Um dia Deus usou um pastor aqui para falar comigo e disse que eu ia ter que reaprender. Hoje mesmo eu aprendi. A gente tem uma ideia do que seja propósito, né? O que é propósito? É um objetivo, uma meta, você alcançar lá. Meu propósito de vida é esse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Eu aprendi muito com isso aqui hoje. O texto base está lá em 1 Colossenses 1:27, é? Colossenses 1:16. Pois porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Mas o texto, coloca Colossenses 1:27 aí para mim. A quem Deus entre os que não são judeus aprove dar conhecer as riquezas da glória desde o mistério, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. 28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, é daí onde vem o tema, eu me esforço arduamente lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Eu te agradeço também por ter aprendido um pouco mais contigo, Senhor. Eu te peço que eu consiga colocar as palavras que o Senhor me inspirou essa noite para transmitir, Senhor, a mensagem, e que eu seja instrumento teu essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Fica conosco, Senhor. Amém e amém. Propósito. Propósito não é meta, não é objetivo. As pessoas aí no mundo podem tratar dessa forma, mas não tem nada a ver. Vamos tratar de propósito hoje, propósito bíblico, propósito de Deus. Então vamos começar assim. O que é de fato o propósito? Para compreendermos a profundidade de Colossenses 1:29, precisamos primeiro resgatar o significado real da palavra propósito. No contexto bíblico e lexical, a palavra frequentemente traduzida como propósito ou desígnio vem do grego prótesis. A análise lexical, ou seja, a análise da palavra, a raiz, prótesis é formada por pró, que vem antes, à frente, e teses, colocação, lugar. Literalmente significa colocar algo diante dos olhos ou expor algo. No Antigo Testamento, Septuaginta, essa palavra era usada para os pães da proposição. No tabernáculo, pães que eram colocados diante da presença contínua de Deus. A raiz do conceito
ter um propósito não é meramente ter um objetivo humano ou uma meta de carreira, é ter algo colocado diante de Deus, é viver em resposta a um plano que foi estabelecido por Ele, antes de nós. O propósito em Colossenses, Paulo escreve que o mistério do propósito de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Portanto, o propósito não é algo que você faz, mas alguém que habita em você, direciona a sua existência. Muito bem, quando eu estava estudando, veio muito bem essa ideia dos pães da proposição, porque quando a gente olha para a Bíblia é sinal. Eu costumo falar para as pessoas que ficam questionando, mas isso é metáfora, isso aqui como que eles falam? Não é literal, isso aqui é um sentido, mas como foi explicado uma vez numa aula que eu tive de teologia, que do capítulo 1 até o capítulo 22 é mito. Mas só que as pessoas esquecem quando elas analisam o texto friamente, elas esquecem que o texto carrega simbologias que estão para além da análise literal, morfológica do texto. Está para além disso. Por exemplo, dizem que os judeus sabem que até o capítulo 12 é mito. É uma história aproveitada dos sumérios que foi utilizada pelos judeus para escrever. Porém, eu contesto a real veracidade desse questionamento deles, quando eu vejo Deus falando que iria colocar inimizade entre ti, a serpente, e a semente da mulher. Ele já estava falando de Cristo. Então, assim, a simbologia do texto carrega para Cristo. E durante a Bíblia toda a gente vai ver isso. E com relação aos pães da proposição, quando Deus manda colocar os pães da proposição sem fermento, para não estragar, porque não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ser azedo. Os pães são colocados, os pães da proposição são colocados diante da face de Deus. E o pão, a figura do pão na Bíblia, durante todo o tempo, é a figura de Cristo. E depois de morto, a figura do pão é o corpo de Cristo. Então, durante todo o tempo que Deus andou com o povo no deserto, Ele pediu para que se colocasse os pães diante dele, os pães da proposição. Sempre houve vinho e sempre houve sangue, que são simbologias também que vão levar. O vinho representa alegria, mas o vinho também representa morte. E durante a ceia nós celebramos com o corpo e com o sangue de Cristo. É a simbologia. Então, ao longo, eu quando digo que a lei serviu como aio, tutor, desde o início, desde quando Deus procura por Adão, aí as pessoas falam, mas Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, mas assim, quando ele criou Adão, o boneco de barro grande, ele cria grande, não tem experiência, não tem contextura nenhuma, não tinha nada. O coração é de barro, o coração ainda é de pedra, barro endurecido vira pedra. Ele peca. E aí Deus, desde o início, quando ele pecou, Deus já fez um sacrifício apontando que para toda vez que houvesse um pecado haveria morte. E depois ele ensina isso na lei para os judeus, falando assim, toda vez que houver pecado,
vai haver uma morte. Como é que é feita essa simbologia ao longo da história? Toda vez que o povo pecava, eram oferecidos sacrifícios de sangue no templo, para que esse sacrifício, o sangue espargido sobre a mesa do propiciatório, servia como cobertura, a fumaça cobria os pecados. Por que a palavra aio significa tutor? Ela vem trazendo o povo ao longo de toda a história, falando assim, ó, teve pecado, tem que ter sacrifício. Teve pecado, tem morte. Na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Por quê? Nós saímos de Deus. Então, todas as vezes que nós desviamos de Deus e do propósito que Ele colocou em nós, é assim como o peixe que é tirado da água, ele começa a pular e começa a sentir falta de ar, porque ele foi tirado do seu habitat, de onde ele surgiu. E Adão, quando ele peca, Deus pergunta para ele: onde você está, Adão? Porque eu vou fazer uma simbologia aqui com o Carlos. O Carlos está... Eu criei, é uma simbologia, tá? Deus criou o homem. Então há um contato diário com o homem. Deus visitava o homem na viração do dia, na brisa fria do dia, para conversar com ele. E um belo dia ele chega e Adão está escondido, porque ele descobriu que estava nu. Ou seja, a desobediência é uma mancada, é um problema no pé. Era para você ter feito isso e você não fez, e você mancou, você pecou. E por causa disso, não é que Deus não sabia onde Adão estava, mas Deus estava perguntando: onde está a minha imagem e a minha semelhança, que é perfeita? E desde então, tem essa simbologia do pão, e do vinho, e do sangue, até chegar ao sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para quê? Jesus Cristo, às vezes eu vejo as pessoas falando, não, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, e carregam isso, e não vou dizer que isso é menos importante, é importante sim dizer isso, mas eu quero dizer para vocês que a maior importância que há em tudo isso é que aquele que foi pendurado no madeiro causou um espetáculo macabro que marcou a humanidade, pois ele não tinha pecado. Por quê? Para que todos aqueles, para chamar a atenção de toda a população da terra para esse espetáculo macabro, que foi matar o Filho de Deus sem ter pecado. Foi o maior plano de marketing do mundo, foi trazer a atenção para ele. E as suas palavras, né? O que as pessoas usam para vender na internet, né? A chamada para a ação. A chamada para a ação de Deus é a forma com que Jesus Cristo fala na cruz. Quando o pecado está sobre ele, ele fala assim: Pai, por que me abandonaste? Vocês lembram que lá no início, Deus perguntou assim: onde você está, Adão? Porque ele desfocou da imagem e semelhança do Pai. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus fala assim: Pai, por que me abandonaste? Era o homem na cruz, coberto de pecado, não enxergando a Deus. E logo em seguida ele fala assim: Pai, ele fala assim: Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ele cumpriu o papel de homem e foi transformado, que é transformado à imagem e semelhança do Pai. Ou seja, a ponte entre a criatura e o Criador é Cristo.
Aí vocês devem estar perguntando para mim, mas pastor, qual que é o propósito? O propósito é exatamente esse. O propósito do ser humano é nascer com a vontade, com o anseio de voltar a ser imagem e semelhança do Pai. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses. Eu preciso, nessa tarefa árdua e cansativa, mas mesmo assim, eu tenho a força de Deus, do Espírito Santo, para, mesmo cansado, continuar levando essa palavra e mostrar aos homens que o propósito de cada um de nós, e o meu propósito para com vocês, é mostrar que o propósito de Deus para nós é Cristo em nós. O maior propósito que uma pessoa pode ter nesse planeta é Cristo em nós. E acreditar nisso, e olhar para a cruz e lembrar de Cristo falando assim, ó: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque Deus é eterno e nós somos imagem e semelhança daquele que é eterno. Então a lei carrega o homem, mostrando toda a iniquidade, toda a falha humana ao longo de toda a história, falando assim: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, vocês erram, vocês pecam, vocês fazem aliança comigo e vocês continuam errando, e eu continuo conduzindo o povo e mostrando para vocês. A lei vai carregando ao longo da história o exemplo para culminar em Cristo, o sacrifício perfeito, para mostrar para nós que nós temos que olhar para Ele e não só crer, mas fazer com que Ele esteja em nós. Porque quando Jesus deu aquela palhinha lá com a samaritana, que ele olha para a samaritana e fala assim: chegará o tempo, e já chegou o tempo, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E ele fala para a samaritana: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque tem muitos, no sentido amplo, né? Porque Adão significa humanidade. Tem toda a humanidade precisando voltar a ser enxergado pelo Pai. E só vai acontecer isso se nascer de novo. Porque o Pai vai olhar e vai ver: opa, aquele ali é verdadeiro adorador, minha imagem e minha semelhança. Por que eu digo isso? Porque verdade é Cristo, Espírito é Deus, Deus é Espírito, e a verdade é Cristo. Então assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Serão transformados de dentro para fora, como os profetas disseram: colocarei um novo coração, tirarei o coração de barro, de pedra de dentro de você, e colocarei um coração de carne, sensível. Colocarei um novo espírito em vós. Então quando eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo aqui agora. Um novo espírito e um novo coração. Para quando você adorar a Deus, Ele vai olhar e vai falar assim: ali está um verdadeiro adorador, que me adora em espírito e em verdade. Foi transformado. O nosso propósito, que foi colocado diante dos nossos olhos, desde o começo até agora, é Cristo em nós, sem religiosidade. É a verdade nua e crua. Por isso que Ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é o sangue de animais que vai me libertar. Não são os sacrifícios humanos que vão me libertar. Mas é a misericórdia de Deus através dos passos de Cristo que vão me transformando de dentro para fora, a imagem e semelhança
do nosso Criador. Eis aí o verdadeiro propósito do ser humano na Terra. O mundo é cheio de propósitos, cheio de objetivos, mas são todos falsos. O único verdadeiro propósito é Cristo em nós. Ao mesmo tempo que essas palavras são profundas e elas carregam assim um peso, elas também trazem consigo uma leveza. E quando eu digo isso, Rafa, eu digo porque eu lembro do que Cristo falou assim: vinde a mim, todos vós, que estão cansados e oprimidos, cansados pelas obrigações do mundo, cansado pelas dores do mundo, pelas culpas do mundo, pelos pecados. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas, quando eu falo de jugo, e assim, eu fui ter contato com isso faz muito pouco tempo. Assim, eu sabia o que era jugo, é como se fosse uma cangalha, né? Uma armação assim que é colocada em cima dos bois. Mas eu aprendi recentemente que o jugo, ele amarra um animal com o outro. O jugo, ele é colocado em cima. Por exemplo, ele é usado para arar a terra. Então você põe um boi novo e põe um boi velho, porque o boi velho é experiente. Então quando o boi novo quer afoito, né, vai correr muito no começo, depois vai se cansar, o boi velho fala: vai com calma aí, filho, vai devagarzinho aí, a gente tem muita coisa a parar aqui. Então o jugo, ele faz com que ele estabelece os antigos falavam toada, né? Imprime um ritmo. E quando Jesus fala assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, significa que nós quando estamos amarrados, nós inexperientes, pecadores, errados, quando nós estamos amarrados com Cristo no mesmo jugo, porque ele falou que o jugo dele é suave, porque o jugo machuca as costas do animal. O meu jugo é suave, e esse peso do jugo, quando a pessoa está comigo, é leve. Eu vou conduzi-los de forma suave e leve, ainda que a sua vida seja pesada diante das situações que o mundo te coloca. Com Cristo nós vamos passar, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele disse lá no final: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o alfa e o ômega. Como eu já disse aqui uma vez, Ele tem o rolo da história nas suas mãos. Então, não importa se vamos morrer ou não. Muitos cristãos não gostam de ouvir essa palavra. Se estamos amarrados com Cristo no mesmo jugo, que é suave, e o fardo dele é leve, ainda que a situação nos leve à morte, não tem problema. Os cristãos primitivos entenderam isso, porque ele disse assim: porque aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. O nosso propósito é viver para Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu no final da sua caminhada.
Para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. Por quê? Porque ele está atrelado, amarrado no mesmo jugo que Cristo. Não foi isso que o profeta Isaías disse? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Às vezes a gente acha que a gente segue as pisaduras de Cristo, não é isso? Mas do jeito que Jesus Cristo nos ensinou, não é atrás dele, mas é do lado dele, no mesmo jugo, caminhando conosco. E ele vai iluminando a nossa vida e os nossos passos. Porque a palavra de Deus é o verbo que se fez carne. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, à medida que o ser humano vai entendendo que o propósito dele, de cada um de nós, é Cristo em nós, para podermos entrar no reino, para podermos ser vistos novamente pelo Pai, para ele não chegar e olhar para mim e falar assim: Eduardo, onde você está? Eu de tão coberto de pecado que estava e ainda estou. Ele olhar para mim e falou assim: onde está você, Eduardo? Mas à medida que o propósito da minha vida seja a revelação de Cristo em mim, o pecado que me escondia de Deus vai me revelando, e Deus vai falando: ali está um verdadeiro adorador. Isso para cada um de nós. Quer um propósito de vida? Só existe um: Cristo em vós. As dores que carregamos ao longo da vida, traumas, rejeições e perdas, tendem a ocupar o centro da nossa visão. No entanto, o propósito bíblico redireciona o nosso olhar. Toda vez que você vê alguém falando assim, mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo, mas eu oro, eu leio a Bíblia, mas não acontece nada, essa pessoa não entendeu que não é o que vai acontecer na vida dela, mas é o que vai acontecer nela de dentro para fora. Não é a situação material exterior que vai ditar quem somos, mas é Cristo em nós que vai nos transformar. A substituição do foco. Quando Cristo se torna o nosso propósito, a dor deixa de ser protagonista da nossa história. Paulo diz em Colossenses 1:29: para isso eu me esforcei lutando. O isso de Paulo era apresentar cada homem perfeito em Cristo. O propósito maior dá sentido ao sofrimento presente. A cura através da missão. A cura vem apenas pelo esquecimento do passado, A cura não vem apenas pelo esquecimento do passado, mas pela ocupação com o reino. Como diz Isaías 61:3, para lhes dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O propósito de Deus em Cristo troca a nossa cinza pela beleza do serviço. E quantas vezes eu vejo as pessoas falando assim: não, eu ganhei não sei quantas almas para Jesus, não, eu preguei, Paulo, a preocupação dele não era essa, de ganhar almas para Jesus. A preocupação de Paulo era mostrar, deixar claro: Cristo em vós. Por isso que ele chega a dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo.
A grande preocupação não é ganhar almas para Jesus. A grande preocupação é apresentar o Cristo em mim, para que essas pessoas falem: nossa, eu quero isso aí para mim. Eu quero. Propósito, Cristo em vós. O Cristo que há em vós, ao anunciar o Evangelho, a boa notícia do reino para outras pessoas, as pessoas vão olhar e falar: nossa, eu não sabia disso, eu quero isso para mim. No louvor que a Mayla cantou aqui, se eu não me engano, eu não sou muito boa de cantora, mas é Fernanda Brum, fere meu coração com a ferida de sede por ti. É isso que nós temos que fazer, levar aquela palavra que penetra no coração, que machuca, mas deixa sede, que deixa fome, para que você venha se alimentar com o pão da vida e beber do sangue, para ser transformado, para lembrar sempre que você está sempre sendo transformado a varão perfeito ou a varoa perfeita ao longo da nossa caminhada. O perigo de alimentar as dores passadas. Alimentar a dor é como olhar pelo retrovisor, enquanto se a impressora falhou aqui. Enquanto se dirigir para frente. Olhar pelo retrovisor, enquanto se deveria olhar para frente. O retrovisor não está na frente, mas a gente, se ficar olhando para o retrovisor, o seu destino, o seu propósito se perde. Entenderam a metáfora? Isso nos desvia do propósito principal. A dor como ídolo. Se não tomarmos cuidado, a nossa dor pode se tornar nossa identidade. Começamos a viver em função do que nos feriu e não do que Cristo conquistou. Isso nos paralisa. O desvio do caminho. Quando focamos na dor, perdemos a energia mencionada no texto base. Paulo lutava, mas não com o peso do passado, e sim com a força do ressurreto. Se alimentarmos a mágoa, ignoramos o que diz Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. A paralisia espiritual, a dor alimentada, nos torna introspectivos e egoístas, enquanto o propósito em Cristo nos torna expansivos e generosos. A energia de Cristo é o motor do propósito. O versículo 29 revela o segredo de como se cumprir o propósito em ser consumido pelas dores, sem ser consumido pelas dores, lutando com toda a sua energia que opera poderosamente em mim. Colossenses 1:29. Esforço humano e poder divino. Paulo não era um super-homem, ele era um homem curado, impulsionado por uma força externa. A palavra energia aqui, energia que se refere à operação eficaz de Deus. Cristo em nós como fonte de cura, a presença de Cristo em nós não é estática, ela opera poderosamente. Essa operação limpa as feridas do passado para que tenhamos vigor para o futuro. A suficiência de Cristo. O propósito é Cristo. Quando Ele habita em nós, sua vida substitui a nossa fraqueza. Como Ele mesmo disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que está lá em 2 Coríntios 12:9. Concluindo, o propósito bíblico não é uma autoajuda para o sucesso pessoal, mas a entrega total ao plano de Deus de manifestar Cristo através de nossas vidas. Colossenses 1:29
nos ensina que o empenho humano e a graça divina caminham juntos. Se você tem alimentado suas dores, você está gastando energia que deveria ser usada para o propósito. A cura real não acontece no isolamento da dor, mas na entrega ao serviço de Cristo. Quando decidimos, como Paulo, lutar para que Cristo seja conhecido, descobrimos que a energia que opera poderosamente em nós é mais do que suficiente para curar o que ficou para trás e sustentar o que está por vir. Que o Senhor nos ajude a tirar os olhos das feridas e colocá-los naquele que foi ferido por nós, para que nele encontramos o nosso verdadeiro e eterno propósito. A mensagem destaca que o propósito, próteses, é a exposição da presença de Deus em nossa vida. Colossenses 1:29 nos convoca a um esforço que não nasce na nossa dor, mas da energia de Cristo em nós. Curar-se é parar de alimentar o passado para nutrir a esperança da glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, irmãos, sair daqui essa noite convictos de que o propósito de nossas vidas é Cristo em nós. Quando Cristo está em nós, nós podemos levar o Evangelho, porque Cristo estando em nós, o Espírito Santo, que é o nosso novo Espírito, ele vai convencer as pessoas de que elas têm uma sede que elas tentavam matar, essa sede na bebida, no sexo e nas drogas, como o Carlos falou aqui domingo. O Espírito vai falar, não é isso que vai matar a sua sede. O que vai matar a sua sede é beber da água que instalará em você uma fonte dessa mesma água para jorrar para a vida eterna. E nós vamos sair por aí como a samaritana saiu, derramando água. E aquele que estiver preparado vai beber da água e nunca mais terá a sede que convida para o pecado. Amém? Vamos ficar de pé, fazer essa oração. Eu vou chamar o Carlos aqui para finalizar o culto. Vem cá, Carlos. Faça a oração, dê as bênçãos apostólicas. Está contigo, Deus abençoe. Amém, queridos.